Oi. Tudo bem? Tudo. Então, hoje eu trouxe a minha irmã aqui porque a gente vai falar de dicas de viagem. Então tá, a gente vai começar a falar como que a gente se organizou então pra ir pra Miami, pra ir pra Orlando. A gente vai dar dicas do que fazer e do que não fazer também. É, porque nossa viagem começou errada, na verdade. Tudo errado, culpa da Luísa. Na verdade, a gente viu passagens aéreas baratas em dezembro do ano passado e resolveu comprar. Bem da louca, tipo numa janta, assim, vamos pra Disney? Aí a gente ligou pro pai e pra mãe, vamos pra Disney, Disney, vamos, ponto. A gente comprou. Só que a gente não tinha visto pros Estados Unidos. E a gente... Não tinha nem passaporte, né? Eu não tinha nem passaporte. A Mari não tinha, o meu também estava vencido, não tinha nada. E aí a gente tinha 6 meses, né, até a viagem. Então a primeira dica, na verdade, seria você ter o passaporte e já ter o visto. Muita gente pergunta assim, é fácil tirar o visto? É difícil tirar o visto? Na realidade, pra gente foi muito fácil, primeiro porque a gente daí procurou uma agência e eles cobriram a gente, e porque era uma viagem em família e a turismo. Então assim, foi fácil, mas se você, sei lá, for solteiro, se não tiver um emprego fixo, coisas assim, aí isso pode complicar. Porque o interesse deles é que você vá, mas que você volte, né? Não... É turismo, né? São 10 anos. O que a gente tinha medo é que a gente fizesse a entrevista separado, porque a Mariana e o William são novos ainda, né, são recém-casados, e daí eles teriam mais dificuldade de passar. Mas foi todo mundo junto, por isso que o nosso foi tão tranquilo. A gente entrou na cabine assim junto, foi bem tranquilo, a gente não teve problema. As informações que eles perguntaram era nome e profissão. E qual o grau de parentesco entre a gente. Aí a gente pegou o visto, graças a Deus a gente teve, né, foi abençoado, que deu tudo certo. Tanto é que até a gente ter visto, assim, por mais que a gente tivesse comprado as passagens, a gente nem pensava, vamos viajar, a gente pensava assim, se der, talvez. E a gente também teve que encarar assim, ó, se alguém não conseguisse o visto, o resto ia e aquela pessoa ia ficar. E aí, ia ser muito chato assim, né? Imagina. Mas daí deu tudo certo e também foi bom porque o visto tá sendo rápido. Pode entregar as documentações no domingo, tu vai em 2 lugares lá. Aí a gente entregou a documentação no domingo e fez a entrevista na segunda, que era feriado. Então a gente nem perdeu o trabalho, nada, assim, deu tudo bem certo. Aí a gente contratou uma agência de turismo. Foi bom porque, como é uma agência, ela tem conhecimento mais de lugares, de carro, então eles passaram pra gente uma lista de opções. Então, por exemplo, a gente tava em 6 pessoas, então não tem como a gente dizer, você vai gastar tanto indo pra viagem, porque depende do número de pessoas, por quê? 6 pessoas a gente já tinha que pegar um carro maior, 6 pessoas já não dá pra ficar num quarto de hotel apenas. Mas então ela deu várias possibilidades, então a gente viu que poderia gastar mais ou menos com determinadas coisas, assim. Os hotéis lá são, no geral, no máximo 2 casais, né? 4 pessoas no quarto. Aí eles geralmente têm o mesmo preço, só tu divide como tu quer, né? Então o pai e a mãe sempre ficavam num quarto e nós 4, né? No outro. Deu tudo certo, assim. Uma coisa que a gente prestou atenção na hora da reserva foi se tinha translado para os parques. O nosso hotel tinha translado, então a gente não precisava ir de carro, embora a gente foi algumas vezes. Então a gente foi já com a reserva do hotel e com a reserva do carro, ok. Uma coisa que a gente fez quando a gente chegou lá, a gente se organizou para os dias das compras. Pessoal, o que a gente vai comprar primeiro? Primeiro, então, a gente comprou aquilo que a gente ia usar nos dias de viagem, que foram os celulares, a GoPro, as coisas que a gente ia usar durante a viagem, roupas. Agora, outras coisas que a gente queria trazer, como a câmera que eu trouxe já pra gravar em casa e o aspirador, a gente deixou pro último dia, porque pode acontecer pode acontecer roubos nos hotéis. Então a gente cuidou bastante disso e deixou essas compras de eletrônicos ou de coisas que seriam só pra voltar pro último dia. Nessa ida, a gente resolveu que a gente queria comprar roupas e a gente ia gastar um pouco com roupa lá.
Então a gente levou pouco, a gente não despachou nenhuma mala. Tudo que a gente levou foi de mão. Antes da gente ir, a gente entrou no site do Walmart, a gente entrou no site da Amazon e viu como eram os preços lá. Então a gente já foi sabendo que, por exemplo, um kit de malas no Walmart custava $80, 4 malas. A gente já foi sabendo algumas coisas. Então isso foi fácil da gente se organizar. O único imprevisto que a gente teve foi que eles tiraram da nossa mala de mão desodorante, que a gente sabia que eles iam tirar, aerosol, foi né? Assim, aerosol, né, que a gente viajou. E gel, o gel do William ele teve que comprar quando chegou lá, porque não pôde levar. Porque tem um limite, na bagagem de mão você tem um limite de 100 ml de líquido e não pode levar nenhum objeto cortante, nenhum objeto de metal. Nem aerosol. E eles realmente, eles tiram tudo, eles abrem, eles veem a bolsa, quando tu passa sem sapato, é bem, tipo, rigoroso. Assim. Falando, é bem assustador até, assim, a gente no começo a gente estranhou muito. A primeira vez, né? Principalmente quando a gente foi fazer o visto, porque lá eles já são assim, quando tu entra na embaixada dos Estados Unidos, aqueles guardas já são tudo assim, meio neuros. E uma super dica de viagem. A gente comprou na volta pra todo mundo, na ida só o meu marido e a mãe que tinham aquela almofadinha. Fez uma frente na volta, assim, né? A poltrona do avião não deita muito e é bem desconfortável, a viagem é longa, tu não sabe mais o que fazer, então se tu dormir, isso é muito legal. Muito Embora bom. nos voos internacionais tenha uma televisãozinha, né? Então eu assisti Cinderela, eu assisti Frozen, eu assisti A Bela Adormecida, foi bem divertido. Então a gente foi pra Miami, chegando em Miami, então a gente foi de carro pra Fort Lauderdale. E a gente ficou, e daí a gente pegou um carro de maior, com na verdade 8 lugares. O carro, a gente chegou lá, o cara indicou pegar o maior porque a gente tava em 6 pessoas, ele achou que a gente ia precisar e foi bom a gente ter pego. Foi bem bom. E o que é essencial é GPS, né, gente? Essencial. Então, ou a gente pegou e alugou, né, o GPS junto com o carro. Então a gente já saiu de lá com os GPS. O que muita gente faz é comprar um GPS, sair do aeroporto e já passar no Walmart em algum lugar e comprar um GPS pra si, né, que é ter o GPS. Mas tem que ter GPS. A gente decidiu aqui que a gente ia aproveitar ao máximo, que a gente ia dormir de menos, porque a viagem ia ser cansativa, a gente já sabia. E a gente chegou lá de manhã e já foi pras compras. Aí quando a gente chegou em Miami, como a gente ia passar os últimos dias em Miami, a gente já do aeroporto já foi para Fort Lauderdale, passou o dia lá, que é um lugar bem bom pra comprar, tem um outlet bem legal. Preços bem bons. Foi bons. o primeiro dia que a gente super pirou, assim, e depois a gente vai falar dos cupons de desconto, a gente também conseguiu cupom de desconto pra Fort Lauderdale. E daí no final de noite a gente foi pro hotel, dormiu no hotel, foi só dormir, então foi assim, um hotel bem simples até, bem legal. Uma coisa, gente, que cara, eu fiquei muito de cara, é que todos os hotéis têm banheira. Isso é normal, assim, sabe? A gente aqui no Brasil, se tu quer um quarto com banheiro, tipo, paga, sei lá, carésimo. Só que eles não têm box. Eles não têm box, mas tem banheiro, gente. E daí a gente acordou às 6 horas da manhã e foi pra Orlando. Aí lá em Orlando a gente fez um dia de compras, porque nesse outlet que a gente foi não tinha Apple, que a gente queria comprar os iPhones e que tinha que ser no começo da viagem. Aí a gente passou o dia em Orlando fazendo compras. Então, como a gente já sabia que a gente ia fazer compras, uma coisa que que realmente funciona lá são os cupons de desconto. E a gente foi já daqui preparados com as coisas todas impressas. A gente aqui do Brasil pesquisou quais os outlets que a gente ia lá. A gente foi nesse Vineland, sei lá, é uma rede de outlets, Orlando Premium Outlets, é o nome do outlet. Daí a gente entrou aqui no computador, fez um cadastro no site, é bem tranquilo, bem fácil. No site vai ver cupons, descontos, promoções, tu entra lá. Daí tu imprime, daí o primeiro tópico que vem é VIP Cupom. Esse VIP Cupom, sempre fala certo? Cupom VIP. Cupom VIP é um cupom que se tu tá lá, tu pode comprar por $5. E se tu imprime aqui, eles te dão de graça. A gente pegou esse cupom lá.
E daí vem várias promoções, as lojas vêm assim por loja, aí 10%, 15%, 20%. Se você comprar mais de 100 reais, 50 dólares. Isso que é interessante e já com tudo E não tem que ter vergonha, assim. E também o que a gente tinha muita dúvida, assim, será que se já tá em promoção, porque tem muita coisa em promoção, eles dão o desconto? Eles dão. A gente pega tudo em promoção, eles passam no caixa e no final eles são, sei lá, 20% em tudo, 10% em tudo, dependendo do cupom. E aparece tudo certinho, assim, na nota, tipo, o preço, daí as taxas e daí os descontos, assim. Ó, esse aqui é o cupom que a gente recebe, que a gente pega lá. Aí a gente levou impresso, tudo numa boa, cada um levou o seu, e daí pegou o cupom. Isso foi bem legal. Lá em Fort Lauderdale a gente também pegou o nome do outlet que a gente foi e conseguiu os cupons de desconto. Mas a gente não tinha tanto as manhas do primeiro dia, né? Que a gente fica meio sem saber, assim, mas tem que ir fazendo. Foi. Eles assinam, assim, ó, quando você vai na loja e compra, eles assinam pra marcar que você já e às usou vezes esse desconto. E às vezes você tá numa loja, faz uma compra e daí eles te dão mais desconto, assim, tipo, de brinde eles te dão desconto de uma outra loja. Tu ganha da Gap, tu ganha do... É bem legal, assim, esse negócio de desconto. E é bom ir bem ligado nisso pra não perder, né? Por exemplo, na Gap, ó, era 10% de 75%. A gente que tava em mais pessoas, às vezes juntava as compras pra daí conseguir chegar no valor em dólares aqui, que daí ganharia um desconto. Isso é bem interessante, assim. Foi bem bom. Assim. Bem bom. Outra coisa que a gente percebeu nas lojas, assim, é que tudo eles fazem assim, um por tanto, 2 por tanto, 3 por tanto. Aí leva é tanto, se tu levar 2, tu vai pagar metade do segundo. Tipo, tu tem que olhar a promoção, mas ler certinho, assim, porque vem bem grande, 50%. Aí tu olha, menos 50%, mas às vezes é tipo só na segunda peça, entende? Daí essas coisas a gente tem que ficar ligado, né? Tem a Rose Dress for Less, a gente foi na Marshall, tem a Target também, tem essa Burlington, são lojas que tem de tudo. Tem de tudo, assim, tem de marca e elas são mais baratas, só que tu tem que procurar. E tem perfume, tem tudo mesmo, assim, bolsa, só que perfume, essas coisas assim, eles não abrem. A gente comprou as coisas tanto nos outlets quanto nas lojas grandes de departamento. E até algumas coisas no próprio Walmart que tem roupa e tem roupa bem legal, assim. Lembrancinhas, assim, que a gente trouxe tudo do Walmart, porque lá realmente é mais barato. A gente foi lá, a gente foi nos parques. E vai ter outro vídeo falando só das dicas de parque. A gente passou um dia em Miami também. E daí lá em Miami a gente visitou Miami Beach. E lá em Miami Beach as coisas já eram um pouco mais caras, né? A gente foi em algumas lojinhas assim de rua, que daí era bem barato, bem bom assim o preço, com aquele mesmo esquema de 2 por 24, esses preços assim mais em conta. Mas a gente também foi tipo num shopping, era um shopping aberto assim, não era um shopping fechado, era tipo uma rua, mas com lojas. E daí as lojas daí já eram tipo mais elitizadas, assim, daí tinha até Melissa, tinha a loja da Havaianas, tinha a MAC, tinha Forever. Mas, por exemplo, a gente entrou numa loja de cosmético e daí a gente comprou aquele Alce, aquele shampoo. Alce? O Alce, o shampoo e o condicionador. Aí a gente comprou um de 800, quase 1 litro, por R$4,97, R$5,37, um negócio, mais ou menos 5 dólares. Daí lá naquela loja... No Walmart a gente comprou. No Walmart a gente comprou isso. Daí lá naquela loja, em Miami Beach, que a gente foi de cosmético, custava 12 dólares e não era maior, era menor, de 400 ml. Então a diferença é bem gritante. Então a nossa rota foi Joinville até Congonhas, em São Paulo. A gente pegou um ônibus, foi até Guarulhos, de Guarulhos até Panamá, do Panamá até Miami. Em Miami a gente pegou o carro, foi pra Fort Lauderdale. A gente passou um dia de compra, dormiu, fomos pra Orlando, ficamos 5 dias em Orlando, 1 de compras e 4 de parque. E daí depois a gente voltou de Orlando pra Miami, ficamos a gente foi lá Fort Lauderdale de novo, passeamos um dia em Miami Beach e de novo pro Panamá, pra São Paulo e de São Paulo para Joinville. A gente tomou um chá de aeroporto, porque Sim. a nossa passagem era... A gente esperou bastante tempo. O que a gente menos fez foi dormir e comer. Mas valeu muito, 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 muito a pena.
É verdade. Então essas foram algumas dicas. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, é só deixar aqui embaixo nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like aqui, me seguir nas redes sociais e se inscreve no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, 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 tchau.